Fala pessoal, professor Bruno Lardinho aqui com vocês e hoje a gente vai estar gravando um material muito legal de física, dilatação ou contração dos sólidos e líquidos. Possivelmente esse material vai ser dividido em 3 partes. A primeira eu vou falar sobre dilatação dos sólidos, linear dos sólidos, e aí vou fazer um reactzinho de um vídeo com uma experiência. Logicamente não é um react de reação, né? Eu vou mostrar um vídeo sobre dilatação linear, alguns experimentos em vídeos que eu vou mostrar a vocês. A segunda parte vai ser sobre dilatação superficial dos sólidos. A terceira parte, a dilatação volumétrica desses sólidos, que aí também vai haver uma partezinha sobre dilatação dos líquidos. Em todas as partes eu vou falar um pouco sobre, vou tentar mostrar alguns experimentos, já que não tem como fazer esses experimentos em loco, né? Não tem como laboratório, e ainda por cima a gente não tem, além de a gente não ter como fazer esse experimento no loco, porque as escolas estão fechadas, os laboratórios estão fechados, a gente tem muito material bom já produzido na internet que a gente pode aproveitar aí dos colegas, tá certo? Então vamos lá. Pegando aqui então, dilatação ou contração. Por que eu chamo atenção para contração? Porque são processos, como são processos que dependem da temperatura, então se eu tenho acréscimo de calor eu vou ter expansão. Se eu tenho remoção desse calor, se eu tenho um resfriamento desse material, eu vou ter uma contração. Então, as duas situações são possíveis. Normalmente a gente só ouve falar nas questões de dilatação. A gente só escuta falar de dilatação de alguma coisa. Ah, botei fogo, expandiu, cresceu. Mas não é sempre assim. A gente também tem a questão da contração desse material, desde que eu faça o resfriamento dele. Então, dilatação ou contração de sólidos e líquidos, tá certo? Então vamos revisar aqui. Vamos revisar quais são os tipos de dilatação que eu vou encontrar, ou contração, né? Eu vou ter a linear, eu vou ter a superficial ou diária e vou ter também a volumétrica, certo? São 3 tipos de dilatação que nós vamos encontrar no nosso estudo. Então, quando é que eu tenho a dilatação linear? Vou falar detalhadamente de cada um, tá certo? A linear eu vou encontrar quando eu tiver apenas uma das dimensões. Se lembrem que nós temos 3 dimensões em qualquer material. Nós temos o seu comprimento, nós temos a sua largura e temos a sua altura, no caso, né? Que é o que dá o volume desse material. Só que os materiais, a maioria deles são grandes demais em certas dimensões e pequenos demais em outras, tá certo? E obviamente a gente vai considerar apenas aquela dimensão que é mais proeminente, aquela que é maior em relação às outras dimensões, certo? Vamos ver quais os tipos, né? Então vamos lembrar que para que eu estude a dilatação eu preciso entender que todo material, que no caso vai ser primeiramente os sólidos, teremos 3 dimensões nos corpos, nos materiais, vamos dizer assim. A gente precisa lembrar que no caso dos sólidos, né, e os líquidos vão vir depois, a gente vai precisar entender que a linear, ela vai ter o comprimento maior do que a sua largura e altura. A superficial eu vou ter largura e altura suficientemente notáveis. E no caso da volumétrica eu vou ter também largura, altura e comprimento, dando a questão do volume, tá certo? Então vamos lá. Na dilatação linear você vai observar aí que é uma dimensão maior em relação às outras. Na dilatação superficial, eu tenho uma superfície, né, chamando mais atenção do que as demais. E na dilatação volumétrica, eu vou ter o volume como um todo. Eu vou ter as dimensões, né, comprimento, altura e largura, chamando a atenção aí, né, para as três orientações que eu tenho dentro de um corpo. Então vamos dar continuidade. Vamos falar um pouco agora sobre essa questão da dilatação ou contração, certo? Então vamos lá. Na dilatação, né, linear, eu vou ter o aquecimento, e esse aquecimento, à medida que ele acontece, que a temperatura aumenta, eu também tenho ganho. Eu também vou ter ganho no comprimento desse material. Então, ó, volta um pouquinho, o aquecimento acontece, e à medida que ele aquece, ó, que esse calor vai entrando e se propagando através do corpo, eu vou ter aí o ganho no comprimento, né? Lógico que eu estou admitindo que esse objeto aqui é um objeto cujo seu comprimento é muito maior do que a sua largura. Se eu fosse levar a vela isso aqui, eu teria que considerar também a sua largura. Mas, faz de conta que isso aqui é um fio, uma barrinha muito pequenininha, que é 1 metro, 10 metros de comprimento. Na contração vai ser o procedimento contrário. Então, eu tenho o meu material, e esse material, ao sofrer um resfriamento, né, isso aqui seria o gelo, a temperatura vai baixar e ele vai perder no comprimento, reduzindo aí aquele seu tamanho. Então, volta um pouquinho o vídeo, ó, vamos tomar mais ou menos por aqui assim a dimensão dele.
E eu vou ter ó, o resfriamento e a diminuição no seu tamanho, certo? Na dilatação linear, como a gente viu anteriormente, né, você vai encontrar, né, olha, aquilo que eu tinha falado. Eu tenho a dimensão comprimento como sendo muito maior, que eu vou chamar aqui de L. Posso também dizer que é o L inicial dele, certo? Mas também tenho a altura e a largura como pontos. Por que isso aqui não é levado em consideração na dilatação linear especificamente? Porque a dilatação linear, especificamente, eu tenho o comprimento L muito maior em dimensão do que a sua largura e altura. Então ela vai ser deixada de lado, logicamente, para o ensino médio, isso aqui é considerado, tá certo? Então vamos continuar. Então, essa distância que eu coloquei aqui, eu vou chamar de L inicial ou L0. Em alguns livros podem chamar isso aqui também, eu vou colocar aqui de L0, porque alguns livros podem chamar de L0. No momento, então, que eu vou aquecer, eu vou ter esse ganho aqui, ó. Eu vou ter esse ganho, né, de tamanho no meu material. E aqui eu vou chamar de L ou L final. Beleza? Qual é a expressão que é usada em função disso aqui? Então teremos, né, que esse L aqui é o L final, menos esse L inicial. Isso aqui vai ser tudo igual a, olha só, esse material, ele pode ser cobre, pode ser ferro, pode ser latão, pode ser zinco, pode ser prata, pode ser ouro, pode ser vidro, enfim, qualquer material que seja, ele vai ter o coeficiente de dilatação volumétrica chamado de alfa. Ele vai ter o L inicial em função disso, ou seja, é o comprimento dele vezes o coeficiente relativo ao meu material, vezes a variação de temperatura, que aqui você pode usar T, mas pode usar também a expressão θ. Como a gente sabe, L final menos L inicial é delta L. Esse L maiúsculo aqui é o L de comprimento, tá certo? E aí você vai ter L delta L, vai ser igual a L inicial vezes o alfa, que é o coeficiente, vezes delta θ. Então, isso aqui é a expressão para dilatação linear. Certo, pessoal? Bem, pessoal, agora a gente vai assistir um vídeo, são dois vídeos, na verdade, com dois experimentos. Um que trata da dilatação dos materiais, vai fazer onde ele mostra o efeito da temperatura sobre a dilatação de um metal. E o segundo, esse primeiro vídeo é do canal World of Engineering, o mundo da engenharia, né, tradução. Vamos ver o primeiro vídeo e a partir do momento que o vídeo for rolando, eu vou fazer comentários nele, tá certo? Ele vai estar acelerado uma vez, eu vou acelerar ele 1,5 para não ficar muito longo. Ele tem 3 minutos e 46, é curtinho, mas vai ficar muito longo. Então eu vou dar uma acelerada nele e a gente vai fazendo as observações conforme for ser necessário, tá? Vamos lá. Tá aí, ele respeitou a vareta metal, que é onde dá pra ver aqui. Pode ser só um arame mesmo, banhado assim. Bem, pessoal, até então, nada demais, né? Ele espetou ali uma vareta. Eu acho que ele vai querer, pelo que ele tá indo, pelo que ele tá se encaminhando ali, ele vai fazer uma espécie de pêndulo, né? Vamos ver o que é que vai dar. Note aí que ele realmente fez, né, ele botou lá na rolha, uma rolha de uma garrafa de vinho comum, ele espetou uma espécie de arame aparentemente banhado a zinco, ou como é que a gente chama, galvanizado, né? Um arame galvanizado, e aí ele começou a espetar. Eu tô vendo que tem, acho que sejam 2 cenouras, né? Então vamos continuar para ver, né? Entendi. É o que eu tava mais ou menos pensando que ele ia fazer. Então observe que ele vai tentar equilibrar essa balança feita com a rolha e esse pinozinho aí, utilizando do centro de gravidade, né? Ele vai tentar equilibrar essas 2 cenouras na rolha, né? Em cima dessa, a rolha é o centro da massa, né? Então ele está tentando procurar ali justamente o centro de massa para manter essas 2 rolhas em suspensão, né, em equilíbrio ali na balança. Pelo que eu já estou vendo, ele já fez essa experiência. Daqui que eu estou conseguindo enxergar, ele já fez essa experiência. Ele já deu para ver que ele fez já. Vamos lá.
difícil, hein, pai? Tá difícil ainda, pai. Achar o centro de gravidade não é fácil, não. Finalmente ele conseguiu, deu aquela cortada no vidro para poder não ficar longo. E aí temos uma vela daquelas de 7 dias. É legal de fazer, né? Facinho, né? Dá pra fazer em casa isso aí. Ou na escola quando voltar, né? A pandemia aí do confinamento, do isolamento social, a gente faz em casa. Bom, e aí você percebe logo, né? Que ele começou a fazer o aquecimento desse arame, né? Galvanizado, que inclusive já foi aquecido, tá aqui todo preto ele. Né? Tá, você pode ver aqui em cima, não sei para que lado tá, mas pode ver que um lado do arame tá todo preto. Então, com certeza já deve ter feito antes para não pagar mico na internet, né? Mas vamos observar mais. Ele deu uma acelerada de 4 vezes na velocidade, porque senão ia passar o dia todo ali aquecendo. E aí, o que vai acontecer, painho? Ó, pode ver que ele viu que não deu certo, né? Ele já tá muito longe, a vela não é uma fonte, vamos dizer assim, com muito calor. Vamos trocar. Vamos dar uma trocada aqui. Vamos suspender essa vela em cima dessa caixa para ver se fica o bico de fogo, né? A chama em si, o bico da chama, já fica mais perto do arame, né? Para ver se acelera esse processo, também demorar. E aí, o que vai acontecer, galera? Olha só. E caiu. Eita! Bom, esse aí foi o vídeo do canal World Engineering, o mundo da engenharia. Que bem legal, bem facinho, né? Que você pode perceber aí que sob constante aquecimento a vareta metálica realmente ela sofreu a dilatação. E qual é a explicação para isso? No momento em que a vareta sofre a dilatação térmica, automaticamente, né, eu vou ter mais comprimento de um lado menos do outro. Lembra que eu falei anteriormente do centro de gravidade? Enquanto aquele material estava suspenso pelo seu centro de gravidade, ele tinha é como se as suas duas massas estivessem controladas ali, né? Observe que ele colocou duas cenouras aparentemente idênticas, mas realmente não tem como saber se elas tinham a mesma massa, mas o que influenciou e o que afetou ali diretamente foi justamente o centro de gravidade dele. Então, nesse centro de gravidade, quando ele foi alterado em virtude da dilatação desse metal, desse arame, então você pendeu mais para um lado que para o outro e a cenoura do lado mais pesado caiu. Isso aí foi bem simples, fácil de fazer. Você pode fazer até em casa se quiser, só cuidado para não se queimar. Beleza, pessoal? Então, bem, pessoal, e por que entender a dilatação linear é importante? Então vamos lá. Primeiramente, vamos analisar essa reportagem. Por que entender a dilatação linear é importante para a gente? Então, a dilatação como um todo, né? Então, vamos analisar no aspecto linear a seguinte reportagem extraída da internet do O Painel de Roraima, né? Uma reportagem que aconteceu em novembro de 2007. Então, a reportagem diz o seguinte, ó: ponte, abertura de 30 centímetros no meio da ponte em Caracaraí, Roraima, preocupa motoristas. Então, uma ponte lá, um buraco se abriu, tu vai ver que pensando que é um buraco, né? Abre lá, acho que é isso, um buraco, é. Então vamos analisar o que foi, né? Daí foi extraído, né, do jornal O Painel, né? Tá aqui a referência na internet dele. Então, vamos analisar essa imagem que está aqui. Então nós podemos ver claramente, né, que existe aqui esse vão. Observe que esse vão que aparece aqui, né, é um vão que está comido, desgastado, mas pode ver que ele tem uma certa, tipo, ele foi feito assim, ele só está comido aqui nesse ponto, está comido aqui nesse ponto, comido por aqui, e tem essa barra, essa lâmina metálica aqui importada. Não é isso? Então o que significa isso? Observando aqui, né, para a gente ter uma noção de dimensão, você vai poder ver o carro, né? Esse aqui é um veículo, e aqui está o vão de 30 centímetros, né? Isso aqui tudinho é o vão de 30 centímetros aí que a reportagem alega existir, né? Então, o que acontece aqui? Então isso aqui é a chamada, o DENIT, né? O DENIT informa, né? Diz na reportagem aqui, eu li a reportagem toda, o DENIT disse que isso aí não representa nenhum risco, porque na verdade, pessoal, isso aqui é a chamada junta, certo? Isso aqui é a junta. Então imagine só se não existisse isso aqui. Tá, lógico que aqui está empenado, isso aqui é a ação dos carros. Então essa rodovia aqui liga Roraima a algumas cidades de Manaus, então deve passar caminhão aqui por cima. Mas se não houvesse esse espaço aqui, ó,
todo esse espaço aqui não existisse, o que iria acontecer fatalmente era que com o calor, né, esse lado iria se expandir para esse, em direção a esse lado, e esse lado de cada ponto iria se expandir para o lado de cá. Então, esse lado iria expandir para esse lado, e esse lado iria expandir para o outro. Então, ia acabar que esse ponto ia se tocar nesse, e a ponte ia fazer isso, ou ia rachar de vez. Então, isso aqui é a chamada junta de dilatação. Então, qual é a função de uma junta de dilatação? É deixar um espaço seguro que os carros possam passar por cima, mas que ao mesmo tempo você consiga ter, né, permitir que os veículos, que a ponte, perdão, quando esquentar, bater muito sol em cima, ela não se toque, né, quando houver a dilatação. Observe uma coisa, aqui eu estou falando de dilatação linear, mas essa ponte eu poderia tratar tranquilamente como dilatação volumétrica ou superficial. Por quê? Porque a ponte ela tem uma extensão grande, certo? Ela é extensa, ou seja, ela tem 700 metros, não é isso? Mas ela também é larga para passar caminhões. Então, ou seja, enquanto ela se dilata no sentido da ponte, por isso que existe a junta para ela tipo, não rachar, também ela pode dilatar assim, né? Ou seja, ela pode dilatar também assim para as laterais. Bem como ela não é fina, ela não tem a espessura de uma tábua. Às vezes ela tem 1,2 metro de espessura de concreto, de ferro, de concreto armado, de modo geral. Então ela também pode dilatar no seu volume. Mas aqui ela serve muito bem como um exemplo de dilatação linear, porque eu tenho 700 metros, que é bem maior do que, sei lá, 2 metros de espessura, que é bem maior do que 10 metros de largura. 10 metros de largura, certo, pessoal? Por isso que eu estou usando esse caso para falar de dilatação linear, tá certo? Vamos ver outro exemplo? Aqui nós temos uma outra situação corriqueira da dilatação linear. Imagine uma linha de um trem enorme, quilômetros de ferrovia. Então imagine agora se esses espaços aqui não existissem. O que é esse espaço? A mesma coisa da ponte, ó. Ele impede que esse lado venha para cá e que esse lado venha para cá. Ele vai impedir, ó, que isso aqui não se toque. Por isso que existe esse vãozinho aqui, ó, essa brechinha aqui no meio, que é justamente para esse ferro, esse material não tocar nesse. Porque se tocar, o que acontece? Isso que vocês estão vendo aqui do lado, certo? Então você vê aqui, ó, uma ferrovia que empenou, ó, e aqui inclusive tem um trem que descarrilhou, ó, e aqui também lascou-se ali, né? Perdeu essa linha aí, certo? Vamos avançar aqui. Bem, uma outra aplicação da dilatação térmica vai ser linear especificamente, né? Você pode perceber aqui que é a questão dos cabos de rede, né? Você observa a curvatura que esses cabos têm, né? Que é também justamente para impedir que eles, se ao esquentar, ao ser aquecido pelo sol, por exemplo, rompa. Quando dilatar, ele vai esticar e dilatar, e romper, no caso, né? Então, essa aí seria mais uma aplicação. Você pode observar que nos postes na rua, perto da sua casa, os cabos eles não são perfeitamente esticados. Eles têm uma curvinha, uma barriguinha que eles formam, que é justamente para impedir que ocorra esse tipo de situação, de esquentar e aí o cabo via se partir, por exemplo. Vamos aproveitar agora e ver uma aplicação da dilatação linear, dilatação do comprimento. Vamos pensar agora na seguinte situação. Aquele seu ferro de passar, aquela chapinha, aquela escova de cabelo, aquela torradeira. Se alguém tem torradeira ainda hoje em dia. Eu nunca me perguntei se torradeira, aquela que você bota o pão vai sai depois. É legal aquilo ali. Nem sei se tem aquilo mais. Se alguém tem aquilo aqui hoje em dia. Porque hoje tem sanduicheira, né? Tem várias situações. Então, esse material, chuveiro elétrico, a geladeira também, esqueci de falar. Então, esses materiais funcionam a partir de sensores que chamamos de termostatos, tá? Esses termostatos, muitas vezes, dependendo do material, do tempo de fabricação dele, de quando foi fabricado, a tecnologia que foi usada, tem muita situação. Você pode ter ele de diversos componentes. Então, vamos imaginar, a princípio, que tenhamos dois metais aqui o metal de azul e aqui o metal de vermelho, certo? O metal de azul, não importa qual seja, o vermelho também não, mas aí o metal de azul sofreu aqui um aquecimento, né? Sofreu aqui um aquecimento e aí dilatou. O metal vermelho, que é diferente, tem um alfa diferente, então ele sofreu aqui um aquecimento dele lá, né? A minha chama tá linda, e aí também sofreu a sua dilatação. Então o que acontece se eu pegar e juntar esses dois materiais e formar
e formar aqui com ele, bem unido, bem coladinho, de modo que eles não se separem, uma coisa só. Então, a gente vai ter aí esse material, né? Aqui na forma como eu expliquei, desenhei. Esse material, ao sofrer um novo aquecimento, vai sofrer uma compressão. Ele vai sofrer vamos dizer assim, um encurvamento, né? Que aí pode ser para cima, pode ser para baixo, a depender de quem está no material, na parte de cima ou na parte de baixo. Isso vai variar muito com o material. Por que que isso acontece? Então, basicamente, se você considerar direitinho, os dois materiais firmemente unidos, eles vão tentar dilatar um sobre o outro. Certo? Só que eles estão colados. Não é isso que acontece? Como eles estão colados, não tem como eles fazerem isso, né? Então, aquele que tem o maior coeficiente de dilatação, ou seja, aquele metal que tende a se expandir mais quando aquecido, vai se forçar sobre aquele material que tem menor coeficiente de dilatação, fazer com que, obviamente, ele entronche. Ó, eu estou puxando, ele vai entortar. A mesma coisa quando ele esfria, certo? Se ele contrai, ele vai contrair mais do que o outro, então ele vai puxar aquele material para cima dele. Porque se ele também se expande mais, ele também contrai mais. É o alfa, é a natureza do material, quem vai determinar quanto esse material vai dilatar ou não. Valeu, galera? Vamos para a próxima parte. Esse vai ser o vídeo sobre a gravação do experimento do professor Bruce Henley, do canal Bruce Henley, onde ele diz que é lâmina bimetálica ou tira bimetálica feita à mão. Homemade bimetallic strip. Então, é um termostato, a propriedade da dilatação de lâminas bimetálicas, que é aquela que eu tinha explicado, que ela enverga, né, dependendo de quais metais estejam ligados, né, tenham formado nessa... Não é uma liga metálica, são dois metais que estão firmemente unidos, tá certo? Então vamos assistir rapidamente, vou só separar algumas partes, não precisa ser muito longo. Então vamos lá. Então, ó, ele tá aí, ó, certo? Ele começa a aquecer a lâmina e a lâmina enverga. Ela não está derretendo não, tá envergando porque o metal de baixo ele está justamente se sobrepondo em relação ao de cima. Então um metal está se sobrepondo sobre o outro. Quando o que tem maior alfa se sobrepõe, ele vai dar aquela envergada por cima do outro, certo? Vamos continuar. Então deixa eu ver aqui. Ok, aí ele tá aí, ó. Observa que essa liga brass metal e iron metal. Brass, latão, iron, ferro. Então a liga de ferro e latão. Então, ou seja, tem ferro de um lado, latão do outro. Então quando ele aquece, um enverga. Vamos lá. Só vou saber com alfa. Não vou nem especular quem é quem aí nessa tira, porque não dá pra saber. Ó, botou na água, ó. E a lâmina ou a tira voltou ao normal. Né? Veja que ela não derreteu, né? Tava quente lá e voltou. Né? Botou na água, tava torta lá, tava aqui entortada, ela pegou, esfriou e voltou pro lugar dela. Simples assim. Beleza? Então agora vai continuar, ele vai mostrar agora. Então aí temos uma outra tira, ó. Tem uma outra tira na mão dele, que eu não sei do que é o material, pode ser alumínio, pode ser zinco. O outro parece ser um papel. Eu não tô ouvindo o áudio para entender. Mas o que importa não é o contexto, do qual é o metal que está sendo usado, porque até porque eu só vou saber quem está desviando para qual lado se eu soubesse qual era o coeficiente de dilatação. Então não é o caso agora. Vamos observar. Observa que toda vez que ele está fazendo isso, né? Ele vai fazendo isso, vai esquentando no lado do metal, o metal está pendendo para cima. Provavelmente o de baixo, né? O metal que está na base de baixo, com certeza está empurrando o de cima. Vê, ele colou na mesa, né? Então eu tô achando o seguinte, ele está esperando ali. Eu tô achando que ele está esperando que quando esfriar o material volta à sua posição normal de início, né? A inicial dele. Vamos ver. E aí o material volta de novo, né? Ele vai, toda vez que ele aquece, como é que se diz? Ele se deforma, quando ele esfria, ele volta à sua posição. Eu vou pular agora o vídeo para a parte prática, ou seja,
é a aplicação direta do para que serve isso. Para que essa porcaria serve para mim? Então, vamos entender aqui. Que ele fazendo, me interessa. Bom, vamos lá, agora. Aí ele já está mostrando. Observa aí que agora você pode ver, né? Ele tem aí um monte de interruptor aceso, né? Tem um bocado de base de madeira com um bocado de lâmpada no vídeo, você pode perceber aí. Que aí, se você conseguir olhar direitinho, tem essas tiras que ele usou na mão dele, sempre em cima, né? Então acho que ele vai mostrar ele fazendo o contato. Eu acho, não vi ainda, né? Que ele vai ter a lâmpada aqui embaixo, a lâmpada é incandescente, ela vai aquecer, vai dilatar, fechar o circuito. No caso, abrir o circuito, né? Vai abrir lá porque vai tirar o contato elétrico, perde o contato elétrico. Esfriou, ela volta, fecha o circuito de novo, a lâmpada acende. Bom, acho que aí ele vai, vou dar uma adiantada no vídeo, ele vai, como é que se diz, riscar ali no papel para, acho que talvez ver a deformação da tinta, né? E vamos direto pro que interessa. Acho que é isso aí. Observa agora. Ó, papelzinho subiu, ele apagou a lâmpada, desceu e ele voltou, ficou só nessa. E aí ele deve ter outros casos, né? Ele tem aí outros exemplos. Ó, esse aí agora. Ele fica acendendo e apagando, mas não é porque a lâmpada tá bêbada não. Tá acendendo e apagando porque o papel tá esquentando e fica fazendo isso, ó. O papel esquenta, sobe, abre o circuito. Aí fica só nisso, ó. Só nesse. Pessoal, acho que é suficiente para entender. Deixa eu finalizar aqui, ver se tem mais um pedacinho de alguma coisa importante. Só isso mesmo. Bom, esse foi o vídeo do canal do professor Bruciani, né, que ele demonstra a aplicação da lâmina de metálico, que na verdade é uma outra aplicação da dilatação linear dos sólidos. Certo, pessoal? Então vamos voltar agora para a gente ver os outros casos. Valeu?